Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta live do grupo Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Salatiel Busetti, que falará hoje sobre o tema do tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Mas antes farei a prece inicial. Então vamos todos nós serenar nossos pensamentos, nos acalmar, pedir ao Senhor Jesus e aos amigos espirituais que possam estar conosco, presente, aqui reunidos, que possamos absorver todo o conhecimento que o nosso palestrante, com certeza já muito preparado, possa nos transmitir, que possamos absorver todo esse conhecimento, difundir a sua doutrina, possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, e que, por favor, que os amigos espirituais, então, estejam conosco aqui e agora. Muito obrigado. Eu vou convidar o nosso palestrante para abrir os trabalhos de hoje. Salatiel Busetti. Oi, tio. A palestra é toda sua. Obrigado, Fia. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Hoje falaremos sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, a doutrina espírita como ciência, como filosofia e como religião. Então, eu escolhi esse tema para elucidar alguns fatos, porque muitas pessoas dizem, mas o espiritismo é uma ciência. Então, nós vamos explicar o que é uma ciência da matéria e o que é uma ciência espiritualista. Outros dizem, mas o espiritismo não é uma religião. Até mesmo no meio espírita, algumas pessoas dizem que o espiritismo não é uma religião. Vamos falar também por que eles acham que não é religião e por que nós achamos que o é. E com relação à filosofia, aí já não tem questionamentos, né? Não há controvérsias, todos entendem que o espiritismo é filosofia, porque a filosofia é amor ao saber, vem de questionamentos que transcendem a própria matéria. Portanto, esses questionamentos falam de Deus, os seus atributos, fala do espírito, a sua origem, o seu destino e a relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Então, muito bem, vamos falar um pouco de ciência, e eu me sinto bastante à vontade para falar sobre ciência, porque trabalho há mais de 40 anos na área da ciência, na área científica, como professor universitário. O que nós fazemos? Nós ministramos aula, orientamos alunos, participamos de atividades organizacionais, né, administrativas, mas, acima de tudo, nós fazemos pesquisas. O maior tempo que nós demandamos na nossa carreira acadêmica é fazendo pesquisa e divulgando-as. E essas pesquisas saem da ciência, dos projetos que são desenvolvidos, elaborados, conduzidos e concluídos. Então, muito bem, a ciência, ela é uma palavra latina que quer dizer scientia, conhecimento, e representa, assim, todo o saber, todo o conhecimento já conquistado pela humanidade. E tem vários tipos de ciência. Tem as ciências da física, da química, da matemática, ciências da vida, ciências computacional, ciências sociais, assim por diante. E Kardec definiu o espiritismo como uma ciência de observação. Então, voltamos a falar, o espiritismo, ele não estuda a matéria, o espiritismo estuda o espírito, o princípio inteligente do universo. Então, como ciência, o método científico ele prescreve determinadas etapas, sendo comum a gente fazer assim, a observação de fatos, levantar hipóteses, fazer a experimentação, analisar os resultados e concluir. Então, vamos ver com relação às comunicações mediúnicas. Observação dos fatos. O que nós observamos? Nós observamos as comunicações mediúnicas. Depois, levantar hipóteses. Quando nós vemos uma pessoa dando comunicação, um médium dando comunicação, a gente imagina, será que essa comunicação vem de um espírito? Ou será que essa comunicação é do próprio médium? Seria uma comunicação anímica? Ou será que há um truque por baixo disso? Que na época de Kardec, isso o pessoal ventilava muito. Será que isso não é um truque? Será que não é do próprio médium? Por que ele está falando com o espírito? Como que a gente prova isso?
Bom, então, a gente tem que observar os fatos, levantar essas hipóteses. É o espírito que está se comunicando através do médium? É o próprio médium, né? Ou é um truque? Fazer experimentação, experiências, médios de vários locais, de várias culturas, vários graus de escolaridade, né? Tanto no tempo como no local, como nos costumes. É isso que Kardec fazia. Kardec analisava aquelas questões mais espinhosas, ele mandava por carta para vários centros espíritas, tanto da França quanto fora dela. E aí ele analisava os resultados, comparando as comunicações, para ter uma conclusão. Se é mediúnica, ou seja, se é do médium, anímica, se é mediúnica, ou seja, de um espírito que está dando a comunicação, ou se talvez não é nenhum nem outro, é alguma coisa por trás disso, como o pessoal na época falava, algum truque, né? Muito bem. Então, como ciência, Kardec deixou bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º. O Espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, por que era uma ciência nova, como Kardec disse? Porque a ciência daquela época, ela só se preocupava com o estudo da matéria. E até hoje, né, a maior preocupação dos cientistas é com a matéria, embora hoje já temos a Associação Médica Espírita, que ele vê o paciente de uma maneira totalitária, não só como um corpo físico, como algo que existe por trás daquilo, porque o corpo físico expressa a vontade do espírito, mas quem dá as ordens, quem cultiva o pensamento, quem com a vontade se expressa através da fala, de ações, de atitudes, né, é o corpo, mas quem manda, quem comanda é o espírito, né? Então, também, no Livro dos Espíritos, na introdução, a 7ª introdução, que distingue o que é uma ciência comum, o que é uma ciência espírita. Então, Kardec escreve lá no Livro dos Espíritos, introdução, a 7ª introdução. As ciências comuns apoiam-se nas propriedades da matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem massa, que tem volume, e que pode ser alimentada e manipulada à nossa vontade. Por exemplo, eu estou com um mouse aqui, né? Então, está aqui o mouse. Então, esse mouse aqui, ele tem massa, tem volume, ele ocupa um espaço aqui, né? E eu deixo ele aqui do lado, até a hora que eu quiser. Agora, os fatos espíritas ocorrem sobre a ação de inteligências. Essas inteligências, elas têm vontade própria. Elas não estão sempre à mercê da nossa vontade, né? Então, as observações, elas não podem ser feitas da mesma maneira que eu faço com relação à matéria. Porque, como eu já disse, os espíritos, eles não julgam, ou seja, não estão ao nosso bel prazer. Então, nós requeremos condições especiais, outro ponto de partida para fazer essas análises. Então, vejam bem, o espiritismo, ele estuda o espírito. É uma ciência de observação, não é uma ciência que pesa, que mede a quantidade, que vê a massa. Não, porque nós estamos trabalhando com seres inteligentes e não com a matéria propriamente dita, como eu disse, né? Então, a ciência, ela sempre se opõe aos dogmas ou a afirmações arbitrárias. E a ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseado em determinados princípios. Então, a ciência, se for uma ciência material, ela estuda a matéria. Se for uma ciência espiritualista, ela estuda o princípio vigente, aquele que está além da matéria. Aí eu faria uma pergunta a todos. Todas as religiões que nós conhecemos, o catolicismo, as igrejas reformadas, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o shintoísmo e tantas outras, elas podem ser consideradas como ciência? Então, aí vem a resposta. Se essas religiões forem baseadas em dogmas, aí elas não se enquadrariam como ciência, pois a ciência se opõe aos dogmas. No espiritismo, não há dogmas. Então, só para dar um exemplo, sem crítica nenhuma, mas só exemplificando. O que é um dogma? Na base, o dogma é a base de uma doutrina religiosa, que apresenta como certo e indiscutível aquilo que é colocado. Então, por exemplo, no catolicismo, há 43 dogmas. O primeiro deles é
Tem 43, mas eu vou citar aqui. Um deles, o dogma da Santíssima Trindade, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para nós não temos a Santíssima Trindade, nós temos a Trindade universal, que é Deus, o Espírito e a matéria. Tudo que existe no mundo é o Deus, Espírito e matéria. Nós somos Espírito e matéria, né? Agora, se nós pegarmos o Pai, que é Deus, o Filho, que seria Jesus, e o Espírito Santo, e nós? Uma outra, Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Ora, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é filho de Deus, como nós somos filhos de Deus também. Jesus Cristo é nosso irmão. Embora ache uma distância tremenda do ponto de vista evolutivo entre Jesus e nós. Isso todo mundo sabe, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, pois vêm os bons espíritos, e Jesus está já numa alta hierarquia dentro dos espíritos puros, que é um espírito crístico, né? Um outro dogma da igreja, Cristo subiu aos céus em corpo e alma, e está sentado à direita de Deus Pai. Por que à direita, não à esquerda? Por que não no centro, né? E subiu mesmo de corpo e alma? Alma sim, porque a alma seria o espírito encarnado. Só que quando a gente desencarna, então Kardec denominou de espírito, mas dá para entender a alma como um princípio inteligente. Mas subir aos céus de corpo e alma, aí fica difícil. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele se apresentou a Maria Madalena, depois aos seus apóstolos, não com o corpo físico, com o corpo espiritual. E parecido muito com o corpo material. Óbvio que o corpo material é o reflexo do corpo espiritual. Fala também, outro dogma, o pecado de Adão, que se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. Agora, se Adão viveu mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que é uma figura mítica, né? Um mito, foi uma legião de espíritos que vieram para a Terra, reencarnarem na Terra, né? Agora, se Adão errou, por que nós temos que pagar? A gente não paga pelo erro dos pais, dos avós, tataravós, por que teríamos que pagar pelo erro de Adão, né? Então, aí já daria outra palestra falando sobre Adão e Eva, né? São figuras míticas de mito, né? Outra delas é a razão da infalibilidade papal. Eles falam que existe essa infalibilidade devido à assistência sobrenatural do Espírito Santo, que preserva o Supremo Mestre da Igreja de todo erro. Então, o Papa nunca erra. Por quê? Porque ele é orientado, intuído, inspirado pelo Espírito Santo. É óbvio que todos nós erramos, mesmo estando cercados por uma pleiade de espíritos, né? Porque nós somos falíveis, todos nós, principalmente porque estamos ainda no mundo de expiações e provas, né? Então, como ciência de observação, as manifestações mediúnicas na codificação, elas passaram pelo controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Não foi um espírito, dois espíritos que se manifestavam, né? O espírito se manifestava, mas havia ali a coordenação de uma pleiade de espíritos. É só vocês verificarem no Livro dos Espíritos o início, né? Consta lá 10 espíritos, e depois vem etc. Ou seja, não foi só São Luís, Santo Agostinho, Fénelon, Sócrates, Platão, o Espírito da Verdade, tem um etc. lá, né? Então, foi uma pleiade de espíritos. Está lá também esse controle é explicado no item 2º da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É só vocês verificarem lá. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Em Obras Póstumas, também é um livro pouco lido, deveria ser mais lido, que é um livro bastante interessante, é dividido em 2 partes, né? E Kardec escreve no item A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Ele escreve o seguinte, sempre que se apresentava a ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas a uma série de espíritos. Então, foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Então, da comparação, da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas, né, retocadas muitas vezes, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, vejam bem, quando tinha uma questão que Kardec achava um pouco mais espinhosa, ele passava para mais de 10 centros espíritos,
médiuns, né, que estavam por ali, médiuns muitas vezes conhecidos, outros não, para verificar se as respostas que eles trariam fazia sentido. E aí que ele selecionava, retocava, via o que era pertinente ou não e aproveitava. Então, o espiritismo é uma ciência porque demonstra, à luz da razão e de critérios lógicos e metodológicos, por meio do intercâmbio entre encarnados e desencarnados, a existência da alma e a sua imortalidade. E não só a existência dela e a sua imortalidade, mas como a capacidade que têm os espíritos, os desencarnados, de, usando os encarnados, dar a sua comunicação. Então, esse aspecto científico do espiritismo, ele foi desenvolvido nas obras O Livro dos Médiuns e a Gênese. E também tem um repositório imenso na revista Espírita, que também é pouco lida no meio espírita, mas devia ser implementar as suas leituras, seus cursos, porque lá foi um laboratório que Kardec usou. Tem exemplificação de todo modo, né? Questões que não constam na codificação, mas que aparecem na revista Espírita. É interessante lê-las, né? Com relação à filosofia, a palavra filosofia vem do grego philo, que quer dizer amizade, conhecimento, saber, amor fraterno, né? Aliás, o philo é amizade e amor, e o saber é a sofia. Então, ou seja, a palavra, em seu sentido literal, philo, quer dizer, amizade, o amor, e sofia, a sabedoria e o conhecimento, isso implica que filosofia é amor ao conhecimento, o amor ao saber. E como ciência, a filosofia também tem várias denominações, como filosofia da ciência, filosofia da mente, filosofia da matemática, da linguagem, da linguística, filosofia da política, filosofia da religião e tantas outras, né? E o Espiritismo é uma filosofia espiritualista, tá? No Livro dos Espíritos, consta lá, filosofia espiritualista, ou seja, é uma filosofia que vai além da matéria. Então, vamos esclarecer o que é espiritualismo e o que é materialismo. Materialismo quer dizer, quando a pessoa desencarna, acabou tudo. E o espiritualismo? É quando a pessoa desencarna, sobra algo, o princípio inteligente. E isso é pregado por todas as religiões. Nós não temos uma religião materialista hoje. Todas as religiões, elas prescrevem que após a morte física, existe um princípio que continua. Aí depois, o que acontece com esse princípio inteligente vai depender da religião. Umas acham que vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou fica dormindo, esperando o juízo final, né? E com relação a nós espíritos, não, nós sabemos, pelas comunicações que nos têm dado, pela lógica, pela sabedoria, pela bondade divina, é que quando nós desencarnamos, apenas mudamos de plano, né? Mas continuamos sendo as mesmas pessoas, obviamente sem o corpo físico, mas amando aqueles que deixamos aqui, não gostando tanto daqueles que já não gostávamos aqui, embora no mundo espiritual a gente tem um pouco mais de clareza a respeito dos relacionamentos que tivemos aqui, das falhas que tivemos, dos equívocos, mas também dos benefícios, ou seja, do que nós angariamos aqui no mundo corpóreo, né? Mas tem muitas pessoas que desencarnam com aquele ódio e vêm obsediar as pessoas que eles não gostavam aqui na Terra. Portanto, em resumo, as pessoas, quando mudam de plano, saem do mundo físico e vai para o mundo espiritual, elas não mudam tanto assim, não viram santo, como algumas religiões prescrevem, né? E outras até dizem, a pessoa, quando desencarna como criança, vai direto para o céu, porque é um anjo. A pessoa não conheceu as outras reencarnações. A gente viu aquela criança com 5, 6, 7 anos aqui, obviamente, uma criança pura, sem malícia, sem nada, porque ela ainda não desenvolveu, né, os atributos que um corpo físico pode gerar para que o espírito se manifeste. Mas ela veio apenas para terminar uma existência anterior que ela antecipou. Mas não vira anjo, não vira santo, nem nada. Continua as mesmas pessoas. Acredito até que as pessoas boas vão para o outro lado até um pouco melhor. E as pessoas não tão boas retornam lá com os mesmos defeitos que quando aqui estavam, né?
Então, no aspecto filosófico, o Espiritismo analisa a criação de Deus, explicando por que Deus criou o homem, qual a nossa origem, qual o nosso destino. E isso reflete na nossa felicidade ou infelicidade. Porque, veja bem, uma pessoa que acha que o nosso destino é o fim, por que ela faria o bem aos outros, né? Ela vai tudo acabar mesmo. Mas imagina a tragédia que ela passaria se ela tivesse algum ente querido que desencarnasse em eternidade, imaginando que aquilo se acabou, que ela nunca mais veria aquela pessoa, né? Porque o materialista pensa assim, seria uma dificuldade, né? Por isso que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, é o consolador prometido, porque ela veio para dirimir todas essas dúvidas, né? Nós sabemos que quando um ente querido desencarna, ele cumpriu a missão dele aqui na Terra e nos aguarda no plano espiritual. E quando nós desencarnarmos, também vamos encontrá-los e ter a nossa vida no mundo espiritual, parecida com a nossa vida aqui no plano corpóreo, né? Mas o instinto de conservação faz com que nós tenhamos medo desse desencarne, e o apego que a gente tem às pessoas faz com que nós nos sentimos infelizes quando alguém parte antes de nós, né? Mas tudo isso faz parte, com o tempo nós vamos entender melhor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, está lá, por que Deus nos criou? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? E a resposta é bem simples, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Olha que interessante. Com relação à origem e destino, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 85, qual dos dois é o principal na ordem das coisas, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo? Os Espíritos respondem, o mundo espiritual que pré-existe a tudo. Viemos de lá e para lá retornaremos um dia. Embora não estejamos com pressa, obviamente, né? Então, como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que decorrem das relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Mostra-nos, através do raciocínio lógico, que fomos criados simples e ignorantes. Simples, sem conhecimento nenhum. E ignorantes por não sabermos distinguir o bem e o mal. Mas que através das vidas sucessivas, das reencarnações, cada uma delas nós vamos aprendendo algo, para chegarmos a um ponto em que dominaremos toda a parte material e toda a parte moral. Quando a gente fala de parte moral, nós estamos falando do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da inveja, do apego, para que transformemos esses defeitos em virtudes, como a humildade, o altruísmo, o desapego, e assim por diante. Então, a palavra filosofia, ela faz questionamentos e analisa os fatos. Aí vem outra pergunta. E se uma religião ela tem um livro tido como livro sagrado, ela pode ser considerada uma filosofia? Então, veja bem, a Bíblia é tida como um livro sagrado, embora a Bíblia quer dizer um conjunto de livros. E sagrado quer dizer que contém verdades. Portanto, sendo verdade, é a expressão de Deus. Então, a Bíblia Sagrada seria a expressão de Deus, ou seja, as verdades, e por ser verdade, ela não pode ser questionada. Ora, se nós pegarmos a Bíblia, nós sabemos que nós devemos interpretar o que está escrito ali. Porque ali tem que nós devemos matar os nossos inimigos, que nós devemos apedrejar as adúlteras até a morte, e assim por diante. Não faz sentido ser a expressão divina se Deus criou os nossos inimigos, se foi Deus que criou também as adúlteras, foi Deus que criou as pessoas ainda maléficas, só que os criou simples e ignorantes. E com o tempo, essas pessoas alcançarão a perfeição, como alcançou Jesus e tantos outros, que nós não conhecemos. Conhecemos o Espírito Perfeito, ainda só Jesus. Conheceremos com o tempo e também seremos um deles, né? Então, se uma religião ela tem um livro sagrado, ela não pode ser considerada uma filosofia. Por quê? Porque a filosofia pressupõe questionamentos. E aí vem outra pergunta. E o Espiritismo? Ele tem um livro sagrado? O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo.
Ele é um livro sagrado para nós? Não. Por quê? O que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo são os ensinamentos de Jesus interpretados à luz da doutrina espírita. É uma interpretação. E muitas dessas interpretações vão mudar ao longo do tempo também. Imagina as pessoas da época de Cristo, elas tinham uma interpretação a respeito do que Jesus falava, porque Jesus falava por parábola. Hoje, nós já temos interpretação. Com o tempo, teremos interpretações diversas, mas óbvio que nós entendemos que todos os ensinamentos, todas as parábolas ditas por Jesus, é para que nós nos transformemos, para que nós passamos a fazer sempre o bem, em detrimento do mal que ainda fazemos, né? Então, só para não esquecer, a filosofia não trabalha com verdades, trabalha com conhecimento. E o conhecimento é mutável ao longo do tempo, né? Então, o Espiritismo é uma filosofia porque ele abrange objetos de conhecimento que estão além da experiência sensível. Experiência sensível, como eu disse o exemplo aqui, de um mouse, por exemplo, né? Nós conseguimos apalpá-lo, vê-lo, senti-lo, né? Então, o Espiritismo, essa filosofia espiritualista, estuda a existência de Deus e os princípios constitutivos do universo, que são o espírito e a matéria. Não a matéria nessa discussão científica do meio acadêmico, mas ela servindo, né, de uso, de expressão do espírito, porque é o espírito a ênfase de estudo do espiritismo. Então, o espiritismo também fala das leis morais e outros assuntos, utilizando sempre o método racional. E o foco é o espírito. Então, o espiritismo como filosofia espiritualista, examina, então, os atributos de Deus. Dentre eles, um que sempre me chama a atenção é que Deus é soberanamente justo e bom. Mas tem tantas coisas que acontecem, coisas erradas. Deus não é bom? Ele é bom, mas é justo também, né? E Deus se manifesta através das suas leis. Imagina vocês, existem as leis da matéria, como a gravidade, o eletromagnetismo, a lei de conservação de massa, né? E tantas outras. E existem as morais. Tem lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de adoração, do trabalho, conservação, de destruição, tá? Indo até a última lei, lei de justiça, amor e caridade. Então, o Espiritismo, ele examina todas essas leis. E ele dá as dicas em relação ao nosso comportamento. Mas só para dar um exemplo mais tranquilo, como ia dizendo, se nós pegarmos uma lei da matéria, que é a gravidade, se nós pularmos do 10º andar, nós vamos se arrebentar lá embaixo. Foi Deus que nos puniu? Não. Quem nos puniu foi a lei de Deus, mas a lei que nós transgredimos. Nós sabemos que existe essa lei, porque nós fomos contra ela. Nós não temos asa para pular e sair voando, né? Ainda, né? Muito bem. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre religião. Eu acredito que esse é o tópico mais interessante, né? Falamos um pouco sobre ciência, falamos um pouco sobre filosofia e como religião. Kardec falou em sua obra sobre religião. Olha a quinta conclusão do Livro dos Espíritos. O problema é que tem muitas pessoas que eles começam a ler o Livro dos Espíritos e vão na primeira pergunta: que é Deus? E vão na última, né? A 1018 ou 1019, dependendo da edição, né? Que fala se a Terra um dia vai ser um paraíso, né? Resumindo, mais ou menos assim. Mas eles não leem a introdução, os prolegômenos e nem as conclusões. É interessante que se leia o livro como um todo, iniciando da introdução. E como conclusão, são 9 conclusões, na quinta conclusão, Kardec escreve: o Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Então, o Espiritismo é forte porque se assenta nas próprias bases da religião. Porque fala de Deus, da alma, as penas e as recompensas futuras. E, sobretudo, porque mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida terrestre. E ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar.
Quem lê a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, vê que notável explanação Kardec deu. A comunicação de espíritos sofredores, espíritos ainda equivocados, espíritos assassinos, espíritos suicidas, bons espíritos, né? Espíritos benevolentes. Tem uma série de exemplos lá. E mostrando. As pessoas que foram ruins aqui, cometeram equívocos, elas têm consequências, têm, como se diz, penas futuras no mundo espiritual. As pessoas que sempre fizeram bem têm, como assim dizer, recompensas. Ou seja, vive um estágio melhor no mundo espiritual. Então, nunca nos esquecemos que as penas e recompensas não são exterior, são dados pelo nosso acusador, ou seja, a nossa consciência. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Questão 621. Na Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, né, tem um discurso que Kardec fez, né, na Sociedade de Paris, falando que o Espiritismo é uma religião. E ele responde. Ele mesmo pergunta, o Espiritismo é uma religião? E ele mesmo responde, ora, sim, sem dúvida. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços de fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. E ele continua, e por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? E ele conclui. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão mais uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. O público não oscilaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Então, quando Kardec codificou a doutrina, ele teve essa preocupação de não expor o Espiritismo como mais uma religião, que não seria aceito pelas pessoas. Mas pela definição de religião, nós vamos ver por que algumas pessoas acham que o Espiritismo não é religião. Então, vou dar duas definições. A primeira, religião é um conjunto de princípios, crenças e práticas baseadas em livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. Então, veja bem, o fato de reunir a comunidade numa igreja, e igreja vem de igrejas, de assembleia, de conjunto de pessoas, né? Isso também acontece no Espiritismo. Mas no Espiritismo não tem o livro sagrado, não tem as crenças, os dogmas, os sacramentos, né? A igreja tem vários sacramentos, né? O batismo, né? Tem a crisma, tem a Eucaristia como corpo de Cristo, o vinho como sangue, então tem um monte, né? Tido como sacramentos. Muito bem, nesse caso, o Espiritismo realmente não é uma religião. Agora, vamos pegar o sentido literal da palavra. Religião vem do latim religare, que significa aproximar, atar ou ligar com firmeza, ou seja, visa a aproximação ou a ligação do ser humano com Deus. Neste caso, o Espiritismo é uma religião. Então, quando visa a aproximação do ser humano com Deus, ela se torna uma religião. E por que ele fala se aproximar? Porque às vezes nós aproximamos, às vezes nós nos distanciamos, né? Essa é a maneira que nós falamos, porque Deus está dentro de nós, no sentido de quando a pessoa se equivoca, quando ele se distancia das leis de Deus, a gente está distanciando do Criador. Quando a gente prega, quando a gente vivencia as leis de Deus, nós chamamos que estamos nos aproximando da lei de Deus. Então, quando nós equivocamos, a nossa frequência vibratória é baixa.
Quando nós vivenciamos as leis de Deus, a nossa frequência vibratória é mais alta. Quanto mais alta a nossa frequência vibratória, mais nós nos aproximamos do divino. Mais nós nos aproximamos dos espíritos puros, como Jesus. Então, a religião, como uma instituição com hierarquia, pois veja bem, na Igreja Católica tem lá os diáconos, os padres, arcebispos, cardeais e o Papa, tem o sagrado, como já foi dito. Aí o Espiritismo não se enquadra. Inclusive, existe uma certa discriminação em relação ao sexo feminino. Nós não vemos padres, mulheres, né? Arcebispas, cardeais, Papa, não tem, né? Então, a religião, mas a religião no sentido de religar, ou seja, reaproximar do divino, é essa definição que nós nos enquadramos. Então, no aspecto religioso, o Espiritismo, ele trata das consequências do comportamento humano, definido pelo uso do nosso livre-arbítrio e governado pela lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? O que nós fazemos, nós vamos receber de volta, mas sempre dentro da misericórdia divina. Então, as religiões, todas elas, são baseadas em princípios que aproximam essa aproximação da criatura com o Criador, mediante a prática do bem. Muito embora a maioria das religiões pregam muito o culto exterior, acham que céu e inferno são locais geográficos, é que Deus, ou só Jesus salva, só a minha religião é que me conduz ao Criador. Não entenderam, né? Que céu e inferno são estados de consciência, é interior, e que Deus está dentro de cada um de nós, e que a verdadeira religião não é o espiritismo, o cristianismo, o catolicismo, o budismo. A verdadeira religião é a religião do amor. Pode estar inserido em qualquer dessas denominações que nós conhecemos, mas dentro dela tem que sim existir o amor. Por isso que os espíritos deram uma frase fantástica para o Kardec, quando ele diz que não é fora do espiritismo que há salvação, é fora da caridade que há salvação. Salvação seria o quê? Uma maneira de progresso, a nossa evolução, né? Não eu não salvei porque fui para o inferno, eu me salvei porque fui para o céu. Como já disse, céu e inferno são estados de consciência, né? Então, por que a doutrina espírita é a religião? Porque, baseado na ciência e na filosofia, o espiritismo induz o homem à sua transformação moral, mediante esforços para domar as suas más inclinações. É isso que nos aproxima do Criador, e isto é religião. Então, como religião, o Espiritismo se preocupa com as consequências do ensino científico-filosófico, a ciência e filosofia, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador, a religião. Outra pergunta. E Jesus criou alguma religião? Não. A religião de Jesus era o amor. E por que nós criamos religiões? Porque o ser humano ainda precisa de religião, para que o amor floresça dentro de cada um de nós. Mas não aquela religião de cultos exteriores, né? Uma religião para que haja a transformação interior, a reforma íntima do ser humano. E como disse Kardec, entretanto, o Espiritismo não se trata de uma religião constituída com hierarquias, estruturada, né, com base em rituais, sacramentos, dogmas, né, e assim por diante. Mas uma religião como uma atitude de vida, como um modo de proceder, buscando uma identificação com Deus por meio de uma vida reta, digna e fraterna, e não através de atitudes exteriores, artificiais, mecanizadas. Inclusive, nos dá o exemplo a ser seguido, que é a questão 625. Quem é o nosso guia e modelo? E a resposta foi Jesus. Com relação às religiões no Brasil e no mundo, eu peguei alguns dados aqui para o Brasil, uma pesquisa do IBGE de 2010, foi a última que eu achei, e uma pesquisa do Datafolha de 2020. E fazendo comparação com ela, com essas duas fontes de pesquisa, eu cheguei a uma conclusão bastante interessante. Em 2010, os católicos faziam 64,6% dos brasileiros. Em 2020, veio para 50%.
deu um certo decréscimo, mas ainda continua com bastante fiéis, né? 50% se dizem católicos. Os evangélicos, em 2010, eram 22,2%, aumentou, passou para 31% em 2020. Sem religião, ocuparia o terceiro posto, olha que interessante. Em 2010 era 8%, e 2020 passou a 10%. Então, veja, o ano passado, nós tínhamos 50% de católicos, 31% de evangélicos, e a terceira posição era pessoas sem religião, 10%. Os espíritas eram por volta de 2% em 2010, 2020 veio para 6%. Eu entrei no site da FEB recentemente, e está lá que no último censo está citado que no Brasil tem 3,8 milhões de espíritas, né? As pessoas frequentadoras que participam ativamente. Mas se nós verificarmos o simpatizante em relação ao espiritismo, com certeza é mais de 50% da nossa população. Depois tem também Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras, que era 0,3% em 2010 e passou a ser 2% em 2020. Outras religiões, hoje 2% apenas, ateu 1%, e a religião judaica, que tem hoje por volta de 0,3%. Então, vejam que a grande quantidade de fiéis ainda são católicos ou evangélicos, mas tem um número razoável que não tem religião, 10%, e o espiritismo com 3%, e 210 milhões, hoje estaria 6 milhões e 200 mil espíritas praticantes, vamos assim dizer, né? Com relação ao mundo, o mundo é interessante também. Eu peguei um levantamento de Reicht e McClendon, de 2015, dois americanos, e eles colocaram, não dividiram o cristianismo, colocaram tanto o catolicismo como as igrejas reformadas juntos, dentro do cristianismo. Mas, pelo que eu notei, eles não colocaram o espiritismo, que é uma doutrina cristã, nem a Umbanda, nem Candomblé, nem outras doutrinas cristãs dentro do cristianismo. Tem mesmo dentro do cristianismo o catolicismo e as igrejas reformadas. E consta lá que no mundo, 31,2% são cristãos. Então, quase um terço da população do mundo, né, são cristãos. Os muçulmanos são em volta de 24,1%, ou seja, um quarto da população do mundo. Sem religião também vem em terceiro lugar, 16% da população do mundo não tem religião. Isso daria um mundo bem grande, né? Nós temos hoje 7,8 bilhões de habitantes, daria 1 bilhão e 200 milhões de pessoas sem religião, né? Mas isso não quer dizer que são ateus. Eles podem não ter religião, mas podem acreditar em Deus, né? O hinduísmo também é uma religião relativamente que tem bastante adeptos, tem 15,1% de fiéis. E o budismo, 6,9%. Religiões populares, né, são locais, 0,7%. Outras religiões, 0,8%. Olha aqui, tão pouco, né? Teoricamente, o espiritismo estaria dentro desses 0,8%. Sikhismo, 0,29%, e o judaísmo, 0,18%. O problema é que, às vezes, o censo nem enquadra o espiritismo como religião. Né? E, como eu disse, muitas vezes, até alguns espíritas acham que o espiritismo é apenas uma filosofia espiritualista e não uma religião. Mas isso não importa, nós já definimos. O espiritismo, no sentido de religar, de aproximar a criatura do Criador, isso é religião. Então, o espiritismo se enquadra nisso, né? Agora, uma religião como uma instituição de hierarquia, de dogmas, de crenças, né? De sacramentos, paramentos, aí não, né? Então, o aspecto religioso da doutrina espírita é desenvolvido nas obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. E aí vem uma última pergunta: por que a doutrina espírita tem tríplice aspecto? Então, tá lá. Porque, como ciência, a ciência observa os fatos, as comunicações mediúnicas. Como filosofia, são explicados o porquê daquelas comunicações. Porque a gente pega espíritos, como eu já disse, assassinos, suicidas, equivocados, espíritos medianos, bons espíritos, espíritos já de alta envergadura. Faz uma comparação das comunicações dele. Dá para esclarecer muitos dos fatos do nosso comportamento. E como religião, ela eleva o ser humano pela sua transformação moral. E como nós sabemos que nós estamos aqui na Terra com um pequeno período,
que vamos retornar ao mundo espiritual. E quanto melhor formos aqui, melhor é a nossa vida aqui e melhor ainda no mundo espiritual. Então, para que vacilar? Para que cometer erros, né? Porque nós vamos ser penalizados. Não por Deus, porque Deus não castiga, mas pela nossa consciência. Então, os fatos espíritas são objeto do estudo da ciência espírita. Então, vamos falar de novo, a ciência, a filosofia e a religião. É por meio desse tipo de estudo que o espiritismo demonstra experimentalmente a existência da alma e a sua imortalidade. Tá? Através desse intercâmbio mediúnico, que médiuns fazem essa ligação do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Com relação ao caráter filosófico do espiritismo, ele deriva do estudo que ele faz do espírito, de seus problemas, da sua origem e de seu destino. Quem somos? Somos espíritos. De onde viemos? Do plano espiritual. Para onde vamos? Voltaremos ao plano espiritual. Essas são perguntas clássicas que a filosofia tradicional sempre formulou e teve dificuldades em responder, mas que a filosofia espírita responde com clareza, né? Com convincência. Fica muito fácil a gente entender pela sua racionalidade. E como religião, o espiritismo, ele nos mostra que se nós aplicarmos esses conceitos, esses princípios ético-moral e, consequentemente, vivenciá-los, nós vamos nos aproximar do Criador, ou seja, nós vamos melhorar a nossa frequência vibratória, como se diz aí, né? Então, é correto dizer que o espiritismo é uma religião? Porque Kardec se posicionou, como ele se posicionou diante dessa pergunta? Então, olha o que Kardec escreveu, o espiritismo é uma religião. Estou repetindo para ficar bem alicerçado. Fundamental, mas não se constitui no sentido comum em mais uma religião, visto que não possui cultos instituídos, igrejas, rituais, dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. É uma religião quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo-os em direção ao Criador, mediante a vivência dos ensinamentos morais do Cristo. E ao formular a doutrina espírita, então, por que Kardec relutou em dar-lhe o cunho de uma religião formal, como tinha na época, né? Então, ele responde, se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria mais aí, seria uma nova edição das tantas que estavam, né, à época. Falando dos princípios absolutos de fé, empurrado, sem um bom senso, né? Dessa casta sacerdotal, esse cortejo de hierarquias, de cerimônias, de privilégios, não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Então, foi por isso que Kardec, ele foi, como se diz, bastante razoável em não falar de prontidão, que essa era uma nova religião. Não, ele falou, essa é uma nova ciência, essa é uma filosofia espiritualista, para que as pessoas tivessem esse embasamento, para depois falar sobre religião. Tanto é que o primeiro livro que Kardec lançou da codificação foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos trata do quê? Da filosofia espiritualista. E o segundo livro? O segundo livro que Kardec lançou, da codificação, do 5, foi o Livro dos Médiuns, né? Então, veja bem, o Livro dos Médiuns trata da ciência, uma ciência nova, como Kardec expressou, que não tratava da matéria em si, o objetivo era o espírito, para depois lançar o nosso livro tido como o livro religioso do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como conclusão, repetindo, o Espiritismo é ciência porque demonstra a luz da razão e de critérios lógicos e metodológicos, por meio de intercâmbio entre encarnados e desencarnados, a existência da alma, a sua imortalidade e a capacidade que tem o espírito de se expressar através de um físico. Como filosofia, o Espiritismo é filosofia porque, a partir dos fatos, utilizando o raciocínio lógico, dá uma interpretação da vida de onde viemos, para onde vamos, explicando o porquê dos sofrimentos e das desigualdades entre as criaturas. E como religião, o Espiritismo é proporcionar a transformação moral do ser humano, retomando os ensinamentos do Cristo para que sejam aplicados na vida
diária de cada pessoa, revivendo o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Em suma, religando a criatura ao Criador. Então, que possamos entender a grandiosidade da doutrina espírita, quer seja como ciência, não a ciência da matéria, né? Nós já falamos, é uma ciência nova, como filosofia que transcende a ciência, como religião, que faz com que nós, através da caridade, nós nos transformemos. E assim estaremos vivenciando os ensinamentos do nosso irmão maior, do nosso mestre, do nosso modelo e guia, Jesus. Nos tornando, assim, pessoas de bem. É o que Deus espera de nós. É o que Jesus, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, espera que nós nos tornemos, cada dia que passa, pessoas melhores, pessoas de bem. Pensemos nisso sempre, que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos. Boa noite, queria agradecer ao palestrante, o Salatier, muito obrigada pela palestra à noite. Queria lembrar quem estiver assistindo que pode fazer perguntas no chat, que após a prece final o palestrante vai responder. Então, eu gostaria de convidar agora a Marcela Moraes para a nossa prece final de irradiação. Pronto. Boa noite a todos. Estão me escutando? Tá tudo certo. Tá bom, então. Boa noite a todos. Eu gostaria de convidá-los para fechar os seus olhos, se concentrar, pensarmos como se nós estivéssemos no centro, pessoalmente, sentimos essas energias boas que essa palestra propiciou para nós. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus. Nos agradecemos sempre à espiritualidade amiga que nos assiste nessas atividades de toda segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Nós fazemos, essas palestras bem elucidativas da doutrina espírita e também uma forma de nós continuarmos trabalhando durante esta pandemia. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais um dia de vida, e agradecemos também por ter nos permitido termos a presença desta, sendo doutrina, ou sendo uma filosofia, o Espiritismo. O Espiritismo, ele é algo tão maravilhoso que Jesus trouxe para nós a partir do seu Evangelho, depois Kardec, junto com as suas equipes, tanto encarnadas como desencarnadas, e é uma doutrina tão maravilhosa que nós temos a oportunidade não só de exercer a caridade para o próximo encarnado, mas também para os desencarnados. Então, é uma religião, uma filosofia, uma doutrina tão maravilhosa que nos permite não só assistirmos os nossos irmãos necessitados aqui encarnados, mas os desencarnados também. E dessa forma, dia após dia, nós também tiramos lições muito valiosas com essas experiências, tanto do mundo espiritual como do mundo terreno. Gostaríamos de agradecer ao nosso Mestre Jesus por sempre nos ajudarmos, nos assistirmos nas nossas atividades. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao quem nos tem ofendido, e não deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Que assim seja e que todos possam desligar os seus computadores, aliviados e bem assistidos. Boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção. Boa noite, Marcela. Muito obrigada pela prece. Agora eu vou convidar novamente nosso palestrante para dar uma olhadinha aí no chat, verificar se temos algumas perguntas. Eu dei uma olhada, aparentemente não, e fazer as suas considerações finais. Tá bom. Então, eu estou vendo aqui, boa noite a todos, começaremos às 19 horas, nosso suporte, que a Mariana está conosco já há um bom tempo, né?
tem o Christian também, que nos dá o apoio. A primeira a entrar aqui também foi a Nayara. Nayara, boa noite a todos. Boa noite, Nayara. A Carmen Araújo, boa noite a todos, de Santo André. A Carmen é irmã da Verinha Rossi, nossa amiga do nosso grupo mediúnico. O Ralf Roncoleto, um dos administradores também do grupo. Boa noite a todos, boa palestra, paz e bem. O Ralf fala sempre na primeira segunda-feira do mês, né? Ana Angélica, minha irmã, também está ligada aqui conosco, boa noite. O Geraldo também está conosco, boa noite. A Verinha Rossi, boa noite a todos. A Janete Ribeiro, esposa do Geraldo, boa noite a todos. A Beth também faz parte do nosso grupo mediúnico, nosso grupo Livro dos Espíritos, boa noite. Olá, Beth, tudo bem? Alex Gonzaga, boa noite também, está conosco. A Neuza Pérez, mais uma vez conosco. A Verinha, gratidão. O Alex aqui também, com um sinalzinho de gratidão. Então, tudo bem. Ninguém quis fazer pergunta nenhuma. Então, tá ótimo. Espero que todos tenham entendido direitinho, né? Porque isso é muito fácil de entender, né? Ciência que mede, que pesa, né, filho? E, no caso, a ciência nova, ou a ciência espiritualista, é o que faz a avaliação em relação às comunicações espirituais. Em relação à filosofia, né? Como eu disse, a filosofia está entre a ciência e a teologia, né? Tá? A ciência é o que mede, que pesa, que vê o volume, vê as propriedades, né? E a teologia é que estuda a verdade. A filosofia está ali no meio, né? E como religião, é uma maneira de nos reaproximar de Deus. Obviamente, Deus está dentro de nós, né? Mas no sentido de a gente ficar mais sintonizado com os bons espíritos, vivenciando as leis de Deus, né? A Marcelinha quer fazer alguma pergunta? Eu quero, não consegui escrever no chat. Na sua opinião, você acha que por muitas pessoas não considerarem o espiritismo como uma religião, ou por talvez a gente não tenha templos, igrejas, tem menos adepto à doutrina, e isso atrapalharia a evolução planetária ou não? Não, tudo tem o seu tempo, né? Imagina vocês, a época antes de Moisés, as pessoas acreditavam em vários deuses. Depois Moisés ia implantar o Deus único, mas mesmo assim, só o povo judeu aceitava o Deus único. A época de Jesus tinha a cultura romana e a cultura grega, ou greco-romana, que eles acreditavam em vários deuses. Veio Jesus para falar que existe só um Deus, e que Deus não é aquele Deus castrador, aquele Deus que castiga, que pune, é aquele Deus misericordioso, justo e bom. Tanto é que João Evangelista deu a definição de Deus, disse, Deus é amor, né? Então, o que aconteceu depois, no século XIV, 1500 e alguma coisa, houve as igrejas reformadas, tentando modificar alguns preceitos pregados, alguns dogmas pregados pela Igreja Católica, no caso. E surgiram outras religiões. E no século XIX, 1857, que a gente coloca um marco histórico da edição do primeiro livro dos Espíritos, é que nasceu a doutrina espírita. Embora os fundamentos da doutrina, ela já tinha raiz em outras religiões, né? Como o Deus único, como a imortalidade da alma. O cristianismo todo prega isso, a imortalidade da alma, né? Mas eles têm dificuldade em aceitar as reencarnações. Mas se nós não aceitarmos as reencarnações, nós não conseguimos explicar a justiça de Deus. Se Deus é justo e bom, por que umas pessoas nascem e duram uma semana, um mês, um ano, e outras duram 100 anos? Nascem pessoas intelectualmente bem avantajadas e pessoas com a dificuldade tremenda, com a síndrome de Down, com um monte de problema. Por que nascem pessoas, né, em berço de ouro, outra com tantas dificuldades? Então, são muitas diferenças que a gente vê, até injustiça, aparentemente, né? Então, isso faz com que, com o tempo, essas religiões, que não acreditam hoje, ainda, algumas delas, né, nessa multiplicidade ou nas reencarnações, passarão a acreditar nessa reencarnação. Outra coisa interessante é a pluralidade dos mundos habitados. Hoje a ciência
ela já alega que existe vida em outros planetas. Não planetas próximos da Terra, mas que existe vida em outros planetas, isso já é quase um consenso, né? E nós diríamos que existe vida em todos os planetas, em todos, né? E por que as pessoas não conseguem chegar nesses planetas e aquilatar, e avaliar, e ver vida? Porque estão em outra dimensão. Se você vai a Marte e procura seres inteligentes lá, nós não vamos encontrar. Por quê? Porque estão em outra dimensão. É a mesma coisa aqui na Terra, né? Nós não somos povoados por uma legião que nos acompanhe. Nós somos. Mas e se alguém vem aqui e tirar fotografia, fazer avaliação de um montão de jeito, né? Eles não conseguem ver essas pessoas que estão ao nosso redor, espíritos. Por quê? Porque o homem material, ele consegue avaliar a matéria como nós a conhecemos. Existe matéria em Marte? Óbvio que existe. Então, até que já teve um foguete, como que chama lá, que pousou, que desceu lá na NASA, né, aquele Pathway. Então, existe, obviamente, a matéria lá, né, e a parte sólida, mas existe também seres inteligentes, só que eles estão em outra dimensão. Existem casas lá? Sim, só que essas casas estão em outra dimensão. É a mesma coisa que o nosso lar. O nosso lar, ele está acima do Rio de Janeiro, a mais ou menos 50 quilômetros. Pode passar foguete lá à vontade, né? Vai trombar com aquelas casas, aquelas construções? Não. Por quê? Porque é outra matéria, é uma matéria que está em outra dimensão, não igual à nossa. Então, a nossa matéria é sensível aos nossos olhos, aos nossos equipamentos. Então, são matérias diferentes. Mas com o tempo, né, e a ciência evoluindo também, ela vai ajudar que todas as religiões entendam que tem que haver mesmo vida em todos os mundos, em todos os planetas, porque não faz sentido a gente ter uma imensidão de planetas, né? E para quê? A gente nem vê. Você sabe o que a gente vê? A gente vê estrelas e alguns planetas que refletem a luz da estrela, e alguns satélites. Alguns, né? Mas dos bilhões que existem estimados, nós vimos apenas 2.000 estrelas, mais ou menos. Dá para ver de 4 a 5 mil, mas metade de dia e metade de noite, né? Então a gente não consegue ver. E esses bilhões, trilhões que existem, que a gente nem vê. E por que existe? Para abrigar seres inteligentes. Então, é interessante. Eu tinha um amigo que falava, quando morrer, eu estou tranquilo. Estou tranquilo porque eu sei que Deus vai me achar um lugarzinho para que eu possa ficar. Se for aqui na Terra, tudo bem, no mundo espiritual, né? Mas se não for na Terra, pode ser piorzinho um pouco que a Terra, se for melhorzinho que a Terra, eu também prefiro, mas eu sei que vai ter um lugarzinho para mim. É assim. Nós temos infinitos mundos primitivos abaixo da Terra. Temos infinitos mundos de expiações e provas igual à Terra. Temos infinitos mundos de regeneração. Temos infinitos mundos e temos infinitos mundos divinos. E vou dar uma notícia boa para vocês também. Vocês acham que existem mais mundos divinos ou mais mundos primitivos? É que ninguém vai responder, né? Mas eu já vou dar a dica. Vocês responderiam, eu acho, né, que deve existir mais mundo primitivo. Não. Existe muito mais mundos divinos. Por quê? Porque Deus cria sempre. Deus cria sempre. E se Deus cria sempre, né, ele está criando, os mundos primitivos são em menor número. Porque com um montão de tempo, esse mundo primitivo vai virar um mundo de expiação, um mundo de regeneração, um mundo feliz e um mundo divino. Como não existe tempo que Deus é eterno, existiu desde todo o tempo, faz-nos pensar que existem muito mais mundos puros do que mundos primitivos. E mesmo esses mundos primitivos se tornarão um dia mundos puros, né? Pela evolução do princípio inteligente que lá abriga, né? Então, o que a Marcelinha perguntou é interessante porque vai ao encontro do nosso pensamento, da nossa evolução religiosa. Por que o Espiritismo tem poucos adeptos hoje? Então, devido ainda, né, as pessoas estarem presas àqueles cultos exteriores.
achando que Deus castiga ou que Deus vai te salvar, né? Que o céu é um localzinho determinado lá, mas o inferno está do outro lado. E por que a gente pensa isso? É fácil da gente entender. Imagina vocês, se nós entendermos que somos espíritos milenares, né? Quantas vezes nós reencarnamos como espíritas, tendo esse conhecimento? Uma vez, no máximo, 2. Quantas vezes nós somos católicos? Quantas vezes nós somos? Imagina que o catolicismo foi iniciado por volta do ano 300, na época de Constantino. De 300 a 1800 são 1.500 anos. Nós somos católicos 6 ou 7 vezes. Pensando mais ou menos que a gente reencarna de 200 a 250 anos, né? Fomos católicos 6 a 7 vezes. Quantas vezes nós acreditávamos em vários deuses? Antes disso, antes de Moisés. Várias reencarnações. E tudo isso está impregnado no nosso inconsciente, que influencia no nosso consciente. Então, veja bem que interessante, né? Por que o Espiritismo ainda tem poucos adeptos? Porque tem pessoas que não abrem mão daquele culto exterior. Ele se sente bem com aquilo, né? Do Jesus que salva, de só a religião dele que é boa. A partir do momento que as pessoas vão se abrindo, estudando, porque o espírita, ele faz parte de um rol de fiéis que tem o maior grau de escolaridade. Não que sejam doutores, mas são as pessoas que mais leem. E quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos. Aprendemos e aí passamos a vivenciar o que nós aprendemos, né? Então, o Espiritismo hoje ainda tem poucos adeptos, mas ele está sendo enraizado aos seus fundamentos em outras religiões, né? Então, é por isso que ele vai crescer. E com o tempo, vai só existir o Espiritismo? Não. Com o tempo, nem vai haver religião. Porque todas as pessoas vão entender que as bases, os fundamentos da doutrina espírita é o que vai prevalecer, que é o Deus não que pune, mas o Deus misericordioso, justo e bom, né? A imortalidade da alma, hoje já todo mundo já sabe disso, né? A comunicação entre os dois planos, que as pessoas têm dificuldade, mas veja bem, essa é outra discussão. Eu estou me alongando um pouco, porque eu li um artigo bem interessante hoje, dizem que há algum tempo, eu peguei na FEB, né, Federação Espírita Brasileira, há 15 mil centros espíritas catalogados lá. 15 mil. Vou pegar um centro, na média, um centro espírita igual ao nosso aqui, o Caibar ou o Cealuz. No Caibar, nós temos 4 grupos mediúnicos. Se cada grupo desse mediúnico recebe 10 mensagens por dia, daria, que é semanal, né? Daria 40 mensagens recebidas numa semana. Então, 40 mensagens vezes 15 mil centros espírita, dá 600 mil mensagens por semana. Dá quase 100 mil mensagens por dia. Não é possível que seja tudo falso isso, né? Então, veja bem, com o tempo as pessoas também vão entender que essa comunicação que eles negam são verdadeiras. Todas as comunicações são verdadeiras. E por que hoje isso ainda não ocorre? Porque o plano espiritual, os espíritos que governam a Terra, ainda acham que a Terra precisa passar por uma maturidade maior. Porque se eles quisessem, o que eles fariam? Fariam que toda a família tem um médium, e o médium forneceria ectoplasma, e espíritos amigos que desencarnaram reaparecessem e falassem, olha, eu estou lá no plano espiritual, estou vivíssimo, estou vendo todos vocês aí, e posso comunicar com vocês. Era fácil, é só ele chegar e dar ordem para que uma entidade de cada família que já desencarnou, essa entidade, aparecesse materializado, tirando fluidos de algum médium da família. Toda família tem um médium, né? Isso é interessante. Mas ainda não chegou o tempo, né? Então, vejam que tudo é uma evolução. Tudo é evolução. Então, o que a Marcelinha falou é bem interessante, né? Tem poucos adeptos ainda, é verdade. Por quê? Porque nós ainda não estamos nessa maturidade filosófica ou maturidade religiosa. Mas tudo tem seu tempo.
E essas bases da doutrina espírita vai sendo impregnada em todas as religiões. E, com o tempo, teremos apenas um pastor, Jesus, e uma religião, o amor. Tá bom? Mais algum? Não. Acho que não tem mais. Então, tá bom. Então, eu vou fazer as considerações finais. Ó. Eu estou vendo aqui. Vera Cristina, Carmen Araújo, parabéns, excelente esclarecimento. André Luiz, grupo e grupo, boa noite. Então, não tem mais nada, né? Então, vou fazer as considerações finais aqui. E vou lembrar uma frase do Emmanuel. O Emmanuel escreveu o seguinte, que nós podemos tomar o espiritismo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam essa figura simbólica à Terra. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, a ciência e a filosofia faz com que o homem da Terra entende, né, a grandiosidade de Deus. Mas só a religião, a prática do bem, faz com que nós nos aproximamos do céu. Ou seja, fazendo as coisas como Jesus nos ensinou. Que as bênçãos de Jesus, dos nossos amigos espirituais, recaiam sobre todos nós. Eu agradeço a presença de todos e que na próxima semana estejam todos postos, que a Aline fará a palestra. Então, muito obrigado a todos, um abraço, tchau.